Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, começando aqui o nosso primeiro programa oficial de 2025, sempre às sextas-feiras às 18h30, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Hoje eu quero trazer um assunto que uma galera me pediu, tem me pedido, hoje até um amigo me pediu, e aí eu falei, pô, deixa eu aproveitar, trazer esse assunto aqui para o pessoal, que são como é que a gente pode trabalhar filosoficamente com previsões para o ano de 2025. Então hoje eu quero fazer uma mistura aqui no programa, quero trazer algumas previsões para esse ano, em que eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, o tarô, e com essas previsões, como é que a gente pode encará-las para que o nosso ano seja filosoficamente melhor, mais leve. Vamos ver o que sai hoje para nós. Lembrando que eu queria dar alguns recados. O primeiro recado, a gente tem uma viagem agora em maio para o Egito, uma viagem incrível, que a gente passa por todos os pontos principais do Egito, terminando a nossa viagem nos últimos dias para descansar no Mar Vermelho, num resort incrível, num lugar incrível para mergulho. Nessa viagem a gente faz cruzeiro pelo Nilo, onde a gente vai parando em vários templos. A gente conhece o famoso templo de Abu Simbel, conhece o templo mortuário da Hatshepsut, ou nome difícil de falar, dessa mulher que foi uma faraó do Egito. A gente vai conhecer, obviamente, as pirâmides, mas não só as pirâmides de Gizé, a gente vai conhecer outras pirâmides também, inclusive entrar nelas. Então, assim, é uma viagem completa, onde nós vamos ter também a possibilidade de conhecer o novo Museu do Cairo, que está incrível, custou US$ 1 bilhão para ser construído, então vai ser uma baita oportunidade da gente poder conhecer esse museu novo que abriu e inaugurou recentemente. E em setembro, agora de 2025, a gente tem também a viagem para o Peru, estamos com as últimas vagas já da viagem para o Peru. Essa viagem vai acontecer no dia 6 de setembro, a gente vai chegar em Lima no dia 6 e nós vamos fazer uma viagem incrível por Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, mas além disso nós iremos para o lado norte do Peru, onde nós conheceremos as Huacas, que são as pirâmides que os Incas... Na verdade nem foram os Incas, foram civilizações anteriores aos Incas, como por exemplo os Mochicas. A gente vai conhecer culturas como a cultura Lambayeque, que é um lugar incrível para a gente conhecer, onde foi encontrada uma múmia, olha, a gente está falando de Egito, né? Onde o Tutankhamon foi encontrado com a sua tumba intacta, onde a gente vai ver a múmia do Tutankhamon e os tesouros, e no Peru a gente vai conhecer o senhor Tsipan, que é o senhor que foi encontrado com todos os seus pertences e onde tem lá um museu incrível com tudo isso. Então não perca essa oportunidade de viajar comigo para o Egito e para o Peru. Para o Egito a gente vai fazer uma viagem com um guia incrível, que é um egiptólogo, que fala português, que é egípcio e que sabe tudo de Egito. E para o Peru nós vamos com a incrível Cássia, que é uma arqueóloga brasileira que trabalhou lá nas escavações do Peru, trabalhou nessas escavações no norte, onde estão as Huacas, sabe tudo dessas culturas e vai estar junto comigo guiando a gente numa jornada nos dois lugares de autoconhecimento, de magia, de história. Vai ser muito bacana. Então, cola lá no universocdh.com.br, onde a gente tem a nossa aba de viagens. Lá tem tudo explicadinho, os roteiros, os valores, tudo bonitinho. Então aproveita para a gente poder fazer uma viagem incrível agora em 2025, duas opções aí, Egito e Peru, para a gente poder fazer isso. Combinado? Bora então, vamos falar um pouco. Todo ano, quando o ano inicia, a gente fica de olho nas previsões, né? No que as pessoas estão falando, no que vai acontecer no ano de 2025. A galera que curte economia vai ficar ali de olho nos economistas, vai ficar de olho no que o mercado está indicando. Já o pessoal que gosta mais da parte espiritual vai ficar olhando e tentando descobrir o que é que os astros, o que é que os oráculos vão dizer para o nosso ano de 2025. Então, como muita gente me pediu isso, falei, deixa eu fazer então um vídeo falando um pouco sobre essas previsões para o ano de 2025 que eu vou fazer agora aqui junto com vocês. Eu vou tirar o tarô agora, nesse momento,
para a gente ir fazendo isso junto. Qual que é a ideia então? Da gente olhar vários aspectos de geopolítica, de economia, de questões talvez até mais pessoais. Vamos ver o que, que a gente olha para esse ano de 2025. E aí eu vou tentar também fazer uma análise filosófica do que aparecer aqui com relação aos resultados. Combinado? Para a gente começar, eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu vou usar, que é o tarô do CDH. Então, para quem sabe, né, a história do tarô do CDH, um tarô que foi desenvolvido aí, ó, 22 artistas diferentes. Olha só que bacana. Então a gente tem estilos diferentes, né, de artes. Olha aí que legal. E eu vou trabalhar com os arcanos maiores para fazer essa leitura. Por quê? Porque os arcanos maiores, eles são os arcanos originais do tarô. Os arcanos menores vieram depois, vieram trazer um complemento para o tarô. Mas os arcanos maiores trazem para nós justamente o que eu quero trazer aqui, que é uma pegada bem profunda e bem filosófica. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar. Eu sempre brinco, né, com o pessoal que nos atendimentos, né, de tarô ou até em terreiro, que normalmente o que a galera quer saber primeiro é a trinca de ferro das consultas: amor, saúde e dinheiro. O resto é o resto, né? Vamos começar então, ver como é que esse ano vai ser em termos amorosos. Como é que nossos relacionamentos vão se comportar esse ano. Para isso eu vou fazer uma jogada aqui de 3 cartas. Aliás, vou fazer de 4 cartas. Vou dar uma olhada por trimestre do ano para a gente trazer aqui uma leitura que pode nos ajudar com isso. Então vamos lá. Vou tirar uma carta para o primeiro trimestre, uma para o segundo, uma para o terceiro e uma para o quarto trimestre. Lembrando que essa tirada que eu estou fazendo aqui é uma tirada generalista, ou seja, uma tirada para todos nós, para ver que tipo de tendências o nosso lado de relacionamento, o nosso lado amoroso pode ter para esse ano. Isso quer dizer que vai ser igual para todo mundo? Não, não vai, mas eu estou mais ou menos trazendo o que é o que o universo está desenhando em termos de probabilidades e de possibilidades para esse ano, beleza? Para o primeiro trimestre, então, saiu o Mago. Olha aí, ó, nosso querido Mago. O Mago, gente, ele é uma carta que ele fala de um domínio de uma situação, de alguém que tem uma técnica apurada, de alguém que sabe o que faz boas escolhas. Então eu diria que para esse primeiro trimestre, para quem está buscando um novo amor, seria muito bacana de buscar realmente e fazer, vamos dizer assim, como se o universo estivesse te dando uma capacidade de fazer escolhas melhores. Então olha aí você, que sempre teve o dedinho podre para escolher relacionamento, tá na hora de aproveitar então esse início de ano, onde as escolhas boas podem ser feitas. Para você que já está no relacionamento, aproveita já a intimidade desse relacionamento para que vocês possam ampliar questões do relacionamento, para que vocês possam trazer um passo a mais. Tá namorando, talvez seja hora de ficar noivo, tá noivo, talvez seja hora de casar, tá ali no fuco-fuco, de repente virar um namoro. Então assim, é hora de avançar com esse relacionamento, e para quem não está no relacionamento é hora de fazer boas escolhas com relação a ele. Então janeiro, fevereiro e março propícios para isso. Segunda coisa, vamos lá então para o segundo trimestre, abril, maio e junho. Saiu a carta do carro. Olha que legal, uma carta que fala de sucesso, de conquistas. Então, para aquela pessoa que escolheu bem no primeiro trimestre, no segundo trimestre vai estar vivendo um bom relacionamento, vai estar sentindo o que é o sucesso num relacionamento, o que é um triunfo no relacionamento, o que é uma conquista. Realmente conquistar aquela pessoa que você queria tanto. E para a pessoa que já está no relacionamento, talvez seja o momento de vocês, enquanto casal, conquistarem algo que seja importante para vocês. Então é hora de vocês olharem e verem quais são os sonhos, as conquistas que vocês querem realizar, e aí esse segundo trimestre pode estar bem aberto para que essas coisas aconteçam. O terceiro trimestre, então, onde a gente tem julho, agosto e setembro, sai a temperança.
Essa carta é muito legal porque ela vai falar que é um momento que o relacionamento vai estar, para quem está começando, né, vai estar entrando aí no 7º, 8º, 9º mês do relacionamento, para quem começou no começo do ano, e aí vai ter um momento de ajustes no relacionamento. É um momento, então, de pensar realmente no que está funcionando no relacionamento, no que precisa ter paciência, no que está funcionando bacana. Então é um momento de você olhar para isso e ajustar o que precisa ser ajustado para que as coisas casem melhor. E para quem já está no relacionamento, vai ser um bom período para falar, inclusive, de casamento. Ou quem está no casamento já, para falar sobre como esse casamento pode melhorar, como esse casamento pode se ajustar, como é que as coisas podem ficar melhores dentro do relacionamento. Então, é uma fase de paciência, de ajustes, mas todos esses ajustes para um caminho positivo, para coisas boas que vão acontecer. E o último trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, sai o despertar, ou chamado, o julgamento, como em outros tarôs, para nós, o despertar. O que o despertar traz? Ele traz uma possibilidade de realizar aquilo que já foi escolhido. Então, para um relacionamento que começou esse ano, talvez seja a hora de realizar algumas viagens, uma viagem juntos, realizar alguma coisa como casal juntos. Para quem já está casado, para quem já está há um tempo no relacionamento, talvez seja o momento de realizar um passo além nesse relacionamento, ou programar umas férias, ou até olhar para aspectos novos do relacionamento, experienciar coisas novas desse relacionamento. Para quem está buscando um amor, então, no primeiro trimestre eu disse que o mago pode ajudar nas boas escolhas. No segundo trimestre, o carro traz sucesso. Então, para quem está realmente querendo um relacionamento, no segundo trimestre, essas escolhas podem acabar vingando em coisas muito positivas. No terceiro trimestre, eu diria que para quem está procurando um amor, para ter um pouco de paciência e ajustando as coisas para conhecer esse novo amor. E no fim do ano, o último trimestre, é um ano de buscar coisas novas. É um ano, talvez, para um casal que está procurando ter filhos, pode ser um bom momento para programar esse filho efetivamente. E aí, quando a gente pensa em filho, a gente pode pensar numa ligação mais filosófica, como um produto criativo desse casal, que pode ser um filho, literalmente, que pode ser um projeto juntos, que pode ser uma viagem, que é um sonho desse casal. Então é um bom momento para que também esses sonhos tragam um despertar diferente para esse casal. Olha aí que bacana. Temos um ano até que pro lado amoroso parece um ano bem promissor, hein? Então vamos ver como é que agora os outros aspectos são relacionados aqui. Vamos ver como é que vai ficar as questões de saúde. Em geral, como é que a saúde, claro, que a saúde ela é individual. Peraí que minha carta caiu aqui. A saúde ela é individual, claro, mas como é que vão estar, o universo vai estar se comportando para que a saúde se manifeste de uma maneira mais... quais são os potenciais que a minha saúde pode ter nesse ano? Vamos fazer a mesma coisa, de tirar um por trimestre. Então vamos lá. No primeiro trimestre saiu a alta sacerdotisa. Então a alta sacerdotisa, ela trabalha com a intuição, ela trabalha com a questão do corpo, do sagrado feminino, da questão daquela pessoa que já tem dentro dela o conhecimento do que ela faz. Então eu diria que o primeiro trimestre é um primeiro trimestre para você colocar em prática tudo aquilo que você já sabe que você precisa fazer da sua saúde. Se foi dito para você que você precisa fazer exercício físico, é a hora de começar. Se foi dito para você que a sua saúde está ótima, perfeito, cuida da sua saúde, mantenha a sua saúde. É um primeiro trimestre bem favorável para a gente cuidar da nossa saúde, principalmente aquilo que já é conhecido sobre a nossa saúde. E se você está desconfiado ou desconfiada que está com algum problema aí de saúde, alguma coisa que não está tão legal, é um bom momento para investigar e ter a oportunidade de descobrir realmente o que é que está acontecendo com você. No segundo trimestre, nós temos o eremita. Então aí esse período de abril, maio, junho, um período de olhar para dentro de si, de cuidar de si. Então um período muito bom para a gente
trabalhar através do nosso amor próprio, do nosso autocuidado, a nossa saúde. Então aqui eu diria que é um período do ano muito importante para nós olharmos demais para nós mesmos e cuidarmos da nossa saúde de maneira efetiva e direta. Uma ação mesmo de alguém que já sabe o que tem que fazer e agora só está faltando tomar uma decisão para fazer aquilo. Então, faça aquilo que precisa ser feito para a sua saúde. Chegou o terceiro trimestre, chega o imperador, olha aí. O que o imperador nos traz, então, em termos de saúde para o terceiro trimestre? A gente está falando, então, de julho, agosto, setembro. O imperador é alguém que já conquistou alguma coisa, ele já é o rei dos reis, ele está sentado no seu trono, mas está sempre próximo à ação. O que eu diria aqui? Que se você fizer um bom primeiro semestre, todas as questões de saúde que provavelmente estão te incomodando podem chegar nesse terceiro trimestre já controladas, já de uma maneira em que o seu imperador interior já rege essas questões de saúde. E aí você já cuidou do principal, agora é hora de manter o que você está fazendo para que a sua saúde mantenha-se dessa forma. E que se alguma coisa precisar ser feita a mais, você sempre vai estar pronto para realizar o que precisa ser feito a mais, mas sem um desgaste excessivo da sua parte. E no último trimestre saem os enamorados, uma carta que fala de escolhas, de fazer boas escolhas, de saber o que precisa ser escolhido para que um caminho seja aberto na sua frente. Então eu diria que o último trimestre do ano de 2025, outubro, novembro e dezembro, vai ser um período de escolher quem é que você vai querer ser a partir daí, baseado no que você fez ao longo do ano com relação à sua saúde. É um trimestre, então, em que possibilidades vão se abrir com relação à sua saúde e que você deve estar sempre apto a escolher a melhor opção sempre para a sua saúde. Talvez até ali, né, aquele fim de ano, com as festas, os happy hours, talvez você se manteve tão atenta à sua saúde a vida inteira, o ano inteiro, é chegar ali no momento desse fim de ano, dar uma desandada, dar uma, né? Então, esses enamorados estão falando assim, olha, case com você mesmo, se enamore, se paquere, e não caia na besteira de perder aquilo que você construiu durante o ano. Não é para você não festejar, não é para você não comemorar, mas é para você não exagerar. Beleza? Olha que legal também. Parece que um ano, em termos de saúde, desenhado para que a gente, tomando cuidado e conta da nossa saúde, um ano que tem aí uma capacidade de trazer uma boa saúde para nós. Agora vamos ver financeiramente como é que vai ser esse ano, tá? E aqui eu vou fazer uma análise mais voltada para a nossa economia doméstica, vamos dizer assim, né? Então como é que a economia vai estar afetada e aí, consequentemente, como é que a nossa vida financeira vai estar ligada a isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 4 cartas. Uma para o primeiro semestre, em termos de uma economia do país, e uma do primeiro semestre em termos de uma economia pessoal. E uma para o segundo semestre para a economia do país e uma para a economia pessoal. Beleza? Então vamos lá. Para a economia do país no primeiro semestre e para a economia do país no segundo semestre e para a economia pessoal. Vamos lá então. Para a economia do país, no primeiro semestre saiu a alta sacerdotisa. Olha aí. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma tentativa econômica de que as coisas melhorem, né? A alta sacerdotisa, ela traz essa visão de uma procura por uma melhora, por um aprimoramento. Eu diria então que a gente vai ter um primeiro semestre econômico de uma tentativa de melhoria econômica. Não estou dizendo que a economia vai melhorar, estou dizendo que a tentativa vai acontecer e que isso pode acabar dando frutos em alguns aspectos. Claro que a alta sacerdotisa também traz um lado muito intuitivo. Quando a gente fala de economia, a gente tem que ter um lado bem planejado. Então, pensando em economia do país, talvez aqui, indo só para um caminho de intuição,
não vai ser o melhor caminho nesse sentido. Mas se a gente olhar por um caminho de busca de melhoria, talvez algumas intuições se acertem e algumas coisas deem certo no cenário econômico. Na pessoal, saiu o Eremita. O Eremita, então, é uma carta que está falando de se voltar mais para dentro. Eu diria, então, que na economia pessoal, para as pessoas, é momento de se fechar um pouco mais, é momento de economizar, é momento de saber gastar só naquilo que precisa ser gasto, porque a economia do país ainda vai estar passando por um processo de ajustes. Já para o segundo semestre sai o Mago para a economia do país. Ou seja, parece que no segundo semestre a economia vai se ajustar melhor. Aí menos intuitivo e mais técnico. Em algum momento, alguma questão técnica aqui vai entrar, que a economia tende a começar a se ajustar melhor a partir do Mago. Então, assim, ainda não é uma economia estável, realizada, é ainda um caminho em que as coisas estão indo por questões técnicas para um caminho de equilíbrio, ok? E aí, para a questão pessoal, saiu a morte. E a morte saiu! O que essa morte quer dizer? Que talvez o segundo semestre ainda seja um semestre, para nós aqui, pobres mortais, de escassez, ou seja, de um momento ainda de economia, de a gente segurar, não gastar, segurar bastante coisa, porque o mercado ainda não vai estar bom, a economia ainda não vai estar boa, mas a morte ela também traz a possibilidade da renovação. Então eu diria que essa foice da morte, ela está dizendo para a gente tomar cuidado, que pode ser um período de escassez, então é um período para a gente tomar cuidado e guardar, economizar, mas ao mesmo tempo ela prenuncia o fim de um ciclo. Então, provavelmente para o início de 2026, a gente já vai ter um ano econômico melhor prenunciado por essa morte no fim de 2025. Por que eu também estou prenunciando um ano melhor para 26? Porque na complementação do ano de 2025, saiu a Imperatriz. E a Imperatriz é o campo fértil, onde as sementes foram plantadas e onde as possibilidades vão poder nascer. Então, provavelmente nós vamos ter um ano difícil economicamente em 2025 ainda, com muitos ajustes, muitos ajustes econômicos por parte do governo, da nossa parte ainda economia, ainda uma coisa ainda mais escassa, mas que no ano de 2026 a gente tende a ter um crescimento, ou pelo menos um início de um crescimento, ok? Vamos ver então como é que vai ficar, por último, a geopolítica, com tanta coisa acontecendo do lado de fora. Vamos tirar então 3 cartas, para ver como ela vai se comportar ao longo de passado, presente e futuro. A gente tem algumas guerras acontecendo hoje no mundo, algumas questões. Vamos ver então o que vai acontecer. Olha só, sai como uma carta do Mago, como que veio trazendo as coisas até onde vem. Então, muitas nações acreditando que são donas daquilo que de repente não são, acreditando que elas são as donas da verdade, que elas têm o direito sobre aquilo, que elas já conquistaram aquilo. Para o presente sai o Sol, ou seja, uma carta em que para esse ano de 2025 tem uma tendência que alguns desses conflitos que estão acontecendo no mundo se resolvam, e para o futuro sai, olha só, de novo a Imperatriz. Ou seja, parece aqui pela leitura geral e até pelo que saiu agora em termos geopolíticos para o ano de 2025, que a gente ainda vai ter um ano em que esses conflitos vão se apresentar, mas que esse ano muitas coisas tendem a se resolver, tendem a pelo menos iniciar uma solução para que em 2026 a gente tenha um ano melhor, no sentido de que seja um ano de que novas possibilidades de início, de coisas diferentes e de coisas mais produtivas possam se apresentar. Eu vejo esse ano, então, aqui pelo tarô, e até pelo número do ano, né? É o ano número 9, como um ano de finalização de ciclos. Ciclos econômicos ou geopolíticos, ciclos de guerras que vem acontecendo.
Eu vejo então que talvez esse ano de 2025 ainda vai parecer um ano meio caótico, onde a gente está meio perdido, mas que ele na verdade está sendo um ano de finalização de ciclos para que 2026 a gente possa começar uma nova jornada num campo fértil onde coisas produtivas e boas possam vir a crescer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fala aí embaixo o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem mais algum aspecto que vocês queiram saber. E aí a gente traz aqui em mais um programa, em mais um Filosofia para Todos. Um beijo no coração de vocês. Até sexta que vem aqui no Filosofia para Todos. E até mais.